Nove Ilhas, um geoparque. Geoparque Açores, sejam bem-vindos à descoberta do exuberante património geológico açoriano. Vamos conhecer os vulcões dos Açores e desfrutar de uma erupção de sabores, aromas e experiências. A nossa viagem ao Geoparque Açores começa agora. Arquipélago dos Açores, ilhas de vulcões e de geodiversidade. Paraísos por descobrir a meio do Atlântico Norte, localizados a 1815 km de Portugal continental, na Europa, e a 2625 km do Canadá, no continente americano. Apesar da reduzida dimensão deste território insular, de cerca de 2.323 km², aqui existe um notável e vasto conjunto de estruturas geológicas ímpares. Com uma área bem definida, o Geoparque Açores assenta numa rede de 121 geossítios dispersos pelas 9 ilhas do arquipélago e pela zona marinha envolvente. O Geoparque Açores é o único vulcânico do país e um dos poucos do mundo com múltiplos selos de qualidade das redes europeia e global de geoparques, do Património Mundial da Unesco, das reservas da biosfera e dos sítios Ramsar. Desde 2015, o Geoparque Açores faz parte do novo programa de geoparques mundiais da Unesco. O que está na base de um geoparque é efetivamente o património geológico, mas que depois também deriva para o seu património natural, biótico e abiótico, e depois o seu património cultural, seja ele tangível ou intangível. Nós poderíamos dizer que os geoparques são, de facto, os novos territórios do século XXI. Porquê? Porque eles trabalham não só a área da educação, a área da ciência, a área da cultura e também toda a área do turismo. E isto tudo na base de um desenvolvimento sustentável local, que implique envolver todas as pessoas do território neste mesmo desígnio. O Geoparque Açores possui características específicas que o distinguem de todos os outros no mundo. O Geoparque Açores é o único geoparque no mundo em que todo o arquipélago, todo o território está inserido no geoparque. Esse desde logo é um elemento que nos distingue. Outro elemento fundamental é que nós somos um geoparque atlântico, afastado dos grandes territórios continentais, e esta insularidade também nos dá algo de distintivo no contexto da rede global e da rede europeia de geoparques. E finalmente, algo que é muito importante, que é a natureza geológica, o facto de nós sermos uma região vulcânica, num contexto geológico muito específico, que é uma junção tripla, onde 3 grandes placas tectónicas estão em confronto entre si, e daí deriva algo que é, eu diria, quase único, que é, nós estamos num território que, apesar de tudo, é um território pequeno. As Ilhas dos Açores são pouco mais de 2.000 km², mas nestes 2.000 km² nós temos uma grande geodiversidade. O Geoparque Açores visa, através de estratégias de geoconservação, promoção e educação, a valorização do património não só geológico, como também o desenvolvimento regional e local das 9 ilhas.
Nós temos assente as nossas grandes ações ao nível da geoconservação, do geoturismo, da sustentabilidade ambiental e da educação ambiental. E tudo isso faz com que nós tenhamos ações em cada uma das áreas que nos permitem desenvolver e dar a conhecer aquilo que é a nossa atividade. Só faz sentido o Geoparque existir se os locais conhecerem, se os locais tiverem noção daquilo que são as capacidades da sua terra, da sua ilha. Não há melhor promoção, não haverá melhor divulgação do que aquela que seja feita pelos locais, sabendo que este é um espaço, é um geossítio, que aquela área é reserva natural, que esta área é área protegida e, acima de tudo, defenderem-na e por isso temos também uma ação muito importante com as escolas, no sentido de fazermos essa divulgação. Para envolvermos as pessoas, elas têm que sentir que aquilo onde habitam foi reconhecido internacionalmente como singular, excepcional e único e, como tal, é um património que deve ser preservado. É na mais pequena ilha dos Açores, no Corvo, que temos a verdadeira sensação da Ilha Vulcão. A descoberta às ilhas do Grupo Ocidental do Geoparque Açores começa aqui, no Caldeirão. Com apenas 17 km² e somente 430 habitantes, o Corvo, uma das duas ilhas do Grupo Ocidental dos Açores, é a mais pequena e menos populosa parcela insular da região. Toda a ilha corresponde a um edifício vulcânico poligenético com uma caldeira no seu topo, o Caldeirão, tratando-se assim de uma ilha-vulcão, a única do arquipélago com estas características. Apesar da sua reduzida dimensão, estão presentes nesta ilha diversos elementos de geodiversidade, destacando-se uma assinalável variedade de rochas em áreas reduzidas como basaltos, traquitos, pedra-pomes, escórias e ignibritos, entre outros. A ilha destaca-se igualmente ao nível ecológico e ambiental, com o selo internacional da Reserva da Biosfera, classificação da Unesco, que faz do Corvo um destino mundial para a observação de aves. Na Ilha do Corvo existem 4 geossítios. Vamos conhecer os principais. Principal elemento vulcânico e paisagístico da Ilha do Corvo, o Caldeirão é sem dúvida um cenário idílico que explica a sua formação com o colapso do topo do vulcão central da ilha. O Caldeirão, de forma elíptica, com um diâmetro máximo de 2,3 km e uma profundidade de 320 metros, possui no seu interior uma paradisíaca lagoa e diversos cones vulcânicos secundários, na sua maioria cones de escórias. Cones que, na interpretação cultural açoriana, representam as 9 ilhas dos Açores. Ao redor do Caldeirão é de ressalvar as suas vertentes, suavizadas na sua base, devido aos ligeiros mas constantes movimentos de massa que aí ocorrem. O Miradouro do Caldeirão é, por isso, uma paragem obrigatória onde é possível admirar esta bela e silenciosa paisagem que constitui uma depressão vulcânica e proporciona experiências únicas neste remoto geossítio açoriano da Europa.
Outro geossítio da Ilha do Corvo é Fajã Lávica, onde está instalada a Vila do Corvo. A única superfície aplanada da ilha teve a sua origem em escoadas lávicas basálticas emitidas do Morro da Fonte, um cone vulcânico sobranceiro à vila. Nesta Fajã ocorreu o último episódio eruptivo da ilha, há cerca de 80.000 a 100.000 anos, segundo uma escoada lávica basáltica que se desenvolve desde a zona do Pão de Açúcar até à zona do Porto da Casa. É aqui onde se encontra o único povoado da ilha, na pitoresca Vila do Corvo. É neste cenário, no interior do núcleo urbano de Vila do Corvo, zona classificada, que se localiza o Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo, sede do Parque Natural de Ilha e delegação de ilha do Geoparque Açores, estruturas com objetivos de preservação ambiental e desenvolvimento local em comum. A influência do Geoparque Açores é mais ao nível de conciliar, exatamente, ir de encontro, podemos dizer assim, em relação aos objetivos e às ideias que nós normalmente perfilhamos para o desenvolvimento que se quer sustentável, pois temos 2 áreas protegidas e é sobre elas que recai a nossa preocupação. Passar também uma mensagem de o geoturismo pode ser feito, sim senhora, porque os locais são de facto locais com importância não só histórica, como científica, cultural e até cénica e até científica, mas pode ser usados de forma parcimoniosa, sem dilapidar, sem estragar, portanto, é essa a ideia e, portanto, daí concilia e vem de encontro exatamente ao que é a filosofia do Parque Natural. O Centro de Interpretação está instalado num imóvel recuperado que manteve as características arquitetónicas das típicas habitações de Vila do Corvo. A geografia e a história explicam a disposição do intrincado casario branco e do seu reticulado de estreitas ruas, canadas e acessos, as suas famosas fechaduras de madeira, sinal de confiança coletiva que tornam um passeio pela vila numa aventura de descoberta de recantos desta insularidade muito isolada. As casas são muito características, as casas antigas de basalto, um tom assim um bocado escuro, são casas normalmente de 2 pisos, a zona mais antiga, o povoamento é muito junto, caracteriza-se exatamente por casas muito concentradas, ruas estreitas, das quais sobressaem as famosas canadas, que são exatamente ruas estreitas só mesmo para acesso a pessoas. Há quem diga que pode ter tido várias explicações o facto de haver esta preocupação em construir coisas muito próximas as casas umas das outras, pelas questões meteorológicas, o vento que fustiga esta ilha de forma violenta e que seria mais fácil as pessoas fazerem isso e viverem no dia-a-dia com esse vento, ou então já uma outra ideia que é defendida por alguns, porventura, que também terá tido algum peso na construção e na configuração deste povoamento, as invasões e os ataques piratas que aconteciam com alguma frequência e que seria a forma das pessoas melhor se defenderem esses ataques. No extremo noroeste da Ilha do Corvo está a Ponta do Marco, outro dos geossítios do Geoparque Açores, uma elevada e imponente falésia litoral cujas arribas apresentam alturas consideráveis, da ordem dos 500 a 610 metros. Temos a Ponta do Marco, que não é mais do que uma encosta que foi, uma falésia melhor, que foi truncada pela erosão marinha que aconteceu ali e formou um promontório com uma envergadura muito considerável. Portanto, e é de facto um dos sítios, um dos geossítios mais bonitos e que vale a pena visitar. Pode ser visto de 2 formas, ou por via marítima, dando um passeio à volta da ilha, aproveitando para dar um passeio à ilha, ou então fazendo o percurso, o trilho pedestre do Caldeirão e depois subindo uma das encostas e de terra avista-se, uma vista aérea, sobre a Ponta do Marco.
Criada em 2011 no Corvo, foi esta reserva anti-predadores para a nidificação de aves marinhas na Ponta do Topo. A iniciativa pioneira, integrada no programa LIFE, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e a Câmara do Corvo, alberga 200 ninhos artificiais e visa a conservação das colónias de aves marinhas. Junto ao mar, no Alto dos Moinhos, paragem obrigatória no roteiro turístico da ilha, decorre uma das atividades da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, no Corvo, dinamizada com a população escolar, que atesta a importância desta ilha ao nível da avifauna. O Corvo tem esta particularidade, o fato de ser este ponto que está bastante próximo da América e que com as grandes tempestades estas aves acabam, nas suas migrações para sul, acabam por se perder e utilizam o Corvo como zona de passagem e de descanso, de repouso. O que acontece também é que a particularidade do Corvo de ser pequeno, ter pouca vegetação e tudo isso, é muito fácil, os observadores conseguem ir aos vários pontos e descobrir essas realidades, se calhar, muito mais facilmente do que noutras ilhas que são de maiores dimensões, não é? Como é óbvio. Devido à conservação dos patrimónios ambiental e cultural do Corvo, a ilha é, desde 2007, classificada como Reserva da Biosfera, um galardão de importância internacional atribuído pela Unesco com muito potencial por explorar. Desenhada por encostas altas e abruptas que encerram em si a designada Ilha Vulcão. Sejam bem-vindos ao paraíso mais ocidental dos Açores, de Portugal e da Europa. Sejam bem-vindos ao Geoparque Açores, na Ilha das Flores. Flores, ilha de água e de vulcões, tem na sua geografia o seu traço distintivo. É o território mais ocidental da Europa e na ímpar e bela variada geologia a explicação das suas formas, lagoas e crateras, ribeiras e cascatas, escarpas e fajãs. Nesta ilha existem 14 geossítios. A característica geológica mais marcante desta ilha, onde não se evidencia a presença de um edifício vulcânico de grandes dimensões, como por exemplo na vizinha Ilha do Corvo, reside na presença de diversas crateras de explosão associadas a erupções hidromagmáticas, nas quais o magma e águas superficiais ou subterrâneas interagiram entre si, dando erupções explosivas e originando as belas lagoas que a ilha possui. A Ilha das Flores
como principal característica do ponto de vista geológico, há a destacar o fato, por um lado, de ser uma ilha em que o vulcanismo, sobretudo o vulcanismo mais recente da ilha, interagir com a água. E desta interação, desta luta entre o vulcanismo, o magmatismo e a água, formaram-se estruturas típicas que hoje em dia são ocupadas pelas lagoas e que marcam a paisagem da Ilha das Flores. As importantes bacias hidrográficas existentes na ilha e a presença de diversos cones vulcânicos antigos modelaram algumas das paisagens mais marcantes dos Açores. A descoberta dos geossítios da Ilha das Flores começa, como não podia deixar de ser, pelas primeiras 4 de 7 crateras que se transformaram em lagoas de beleza ímpar. É o caso das caldeiras Negra, Comprida, Seca e Branca, localizadas no planalto central da ilha. Estas crateras de explosão do tipo Maar estiveram associadas a erupções hidromagmáticas nas quais o magma em ascensão contacta com a água, originando uma atividade explosiva e a formação destas depressões. Em redor da caldeira branca há um anel de tufos e no fundo das crateras existe uma lagoa, com exceção da caldeira seca. Na caldeira negra, a profundidade da massa de água atinge os 108 metros, a mais profunda dos Açores, o que também justifica a designação de caldeira funda. Em todo o geossítio é possível desfrutar das bonitas panorâmicas que esta geopaisagem oferece. Mais a sul, no planalto central da Ilha das Flores, estão as caldeiras Funda e Rasa, crateras igualmente preenchidas por lagoas, com profundidades máximas de 22 e 16 metros. Apesar de estarem a apenas algumas dezenas de metros de distância entre si, encontram-se a cotas muito diferentes. Na caldeira Funda, a massa de água ocupa o fundo da cratera de explosão e na caldeira Rasa, a água preencheu o topo de um anel de tufos. Esta é, sem dúvida, uma das paisagens litorais florentinas mais bonitas, a Fajã Grande e a Fajãzinha, juntamente com a imponente escarpa que as limita, constituem um geossítio de grande beleza e um convite à visitação. As fajãs são de origem lávica, encontram-se parcialmente cobertas por sedimentos e detritos provenientes da escarpa que as delimita e trazidas pelas variadas linhas de água que aqui desaguam. Por sua vez, a escarpa corresponde a uma alta arriba fóssil na ordem dos 300 metros de desnível. Aqui existem grandes quedas de água, dentre as quais se destaca a da Ribeira Grande, que se despenha num alto de cerca de 300 metros, existindo diversos poços de água, sendo os mais conhecidos o Poço do Bacalhau e o Poço da Alagoinha e, na sua base, uma lagoa, a Lagoa das Patas. Além de passear pelas fajãs e caminhar até aos poços, a diversidade de cenários de cortar o fôlego é única neste local. O que torna distintiva, penso que é
a grande diversidade paisagística da ilha. Temos montanha, temos vales, temos quedas de água, depois temos o mar que nos rodeia e que é uma característica geral e transversal a todo o arquipélago dos Açores, mas que nas flores, muitas vezes pela sua adversidade, torna-se por vezes mais atraente. A Ilha das Flores é igualmente detentora de importante património natural endémico. Nós, na Ilha das Flores, detemos 53 espécies das 76 que abundam na região. Portanto, temos uma grande variedade das espécies endémicas dos Açores. Penso que é no Planalto Central que nós encontramos algo de melhor menção, que é aquilo que é as torfeiras arborizadas e as torfeiras altas ativas, que, segundo estudos e segundo entendidos na matéria, são consideradas das maiores torfeiras existentes na região Açores, que, por sua vez, contém um dos maiores, e esse não tem dúvidas nenhuma, uma das maiores florestas de cedro do mato que encontramos, talvez, na Europa. Nas Flores, o Geoparque Açores representa uma importante ferramenta de interpretação do património geológico. O Geoparque Açores, no fundo, acaba por ser mais uma ferramenta de interpretação daquilo que temos na ilha. Ou seja, não podemos nunca fugir daquilo que é a ilha. Paisagem de interesse geológico para o Geoparque Açores é o Pico da Sé e os seus vales envolventes, chaminés vulcânicas e filões. O Pico da Sé constitui um domo traquítico encaixado entre os vales das ribeiras da Badanela e da Fazenda de Santa Cruz. Nestes vales observam-se diversas chaminés vulcânicas e alguns filões, cuja envolvente foi entretanto erodida, pondo-os a descoberto e salientando relativamente à área adjacente. A Fajã do Lobo Vaz é um local agradável, com uma praia de seixos rolados, um microclima tropical e acessível apenas por trilho pedestre. O Mirador da Casinha, localizado na estrada Santa Cruz, Fajã Grande, é o local ideal para desfrutar das bonitas panorâmicas do local. Estas fajãs detríticas resultam de quebradas e desmoronamentos das altas arribas adjacentes, sendo a Ponta da Rocha Alta de formação recente de há somente cerca de 20 anos. Ex-libris da ilha e geossítio do Geoparque Açores, a Rocha dos Bordões é, sem dúvida, uma das paisagens inconfundíveis da região. A Rocha dos Bordões, implantada nas proximidades da estrada entre o Mosteiro e o Lajedo, é uma estrutura geológica feita de colunas rochosas que lembram bordões feitos de pedra, daí a sua denominação. Trata-se de uma frente de escoada lávica, traquibasáltica com cerca de 20 metros de altura, que exibe uma disjunção prismática bem definida, bem preservada, tendo em conta a idade da sua formação, de aproximadamente 570 mil anos.
Local dedicado à promoção e ao conhecimento dos locais com maior interesse ambiental na Ilha das Flores é o Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão. A requalificação de uma antiga fábrica da caça à baleia, a Fábrica do Boqueirão, deu lugar a um local de informação e de valorização do património natural das Flores. A recuperação deste espaço permitiu termos um centro de interpretação que fala um pouco da biodiversidade, sobretudo biodiversidade marinha. O chão deste centro é, no fundo, a continuação da esquadra lávica de Santa Cruz, que se pode ver à saída deste centro e que está a sua continuação aqui neste espaço. Além da divulgação do conhecimento científico sobre a fauna e a flora naturais terrestres da Ilha das Flores, o Centro de Interpretação leva os visitantes a uma viagem até às profundezas do Oceano Atlântico. Seja sob ou sobre o mar, a descoberta do Geoparque Açores prossegue no próximo programa na Ilha do Faial, onde vulcões e oceanos se digladiam e nas profundezas do Atlântico, em busca dos geossítios marinhos açorianos. Até lá!